Então, vamos reiniciar os trabalhos com a mini-conferência Tratamento da Epilepsia no Brasil, o que é um desafio, né, fazer uma mini-conferência sobre tratamento da epilepsia. Doutora Laura Guilhotto, ela é chefe do Ambulatório Infantil da Unidade de Pesquisa e Epilepsia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, Brasil. Obrigado, Laura. Bom, boa tarde a todos. Eu estou extremamente honrada de ter sido convidada pelo professor Carlini a realizar essa mini-conferência, e ele me pediu para falar sobre o tratamento da epilepsia. Então, eu vou falar de uma forma geral, o que é a epilepsia, quais são as formas de tratamento, é um tempo muito curto, e eu vou tentar passar os slides da melhor forma possível e deixar as perguntas para depois. Tá? Saiu a imagem? Pronto. Então, atualmente, eu sou a presidente da Associação Brasileira de Epilepsia também. Eu fui a presidente de 2006 a 2010, e o nosso grupo está retomando agora. A associação foi fundada pelo professor Esper Cavalheiro, que é um professor da Unifesp, ele é titular do curso de Neurociências, então tem uma visão que tenta unir a ciência ao atendimento e a assistência e a divulgação do tema sobre epilepsia. Então, eu vou tentar falar rapidamente sobre essas questões que estão aqui elencadas: definição, epidemiologia, classificação, comorbidades, encefalopatias epiléticas, que, na verdade, são a maior parte dos casos que podem se beneficiar dos tratamentos, então, novos, né, dentro da área da epilepsia, o tratamento de uma forma geral e o tratamento disponível no Brasil. Então, primeiro, a gente sabe que, para definir a epilepsia, não é muito fácil. Quando as crianças têm muitas crises, como foram os casos aqui relatados pelos pais de uma forma muito boa, não é difícil se fazer o diagnóstico. Mas, na fase inicial do tratamento, fica-se em dúvida se o paciente tem ou não tem crise, ou se ele tem só uma crise aguda sintomática, se ele tem uma diabetes compensada, se ele tem algum outro problema que levou a essa crise epilética. Então, saiu recentemente uma definição nova, que se baseia nessa, que era a última que nós tínhamos, de 2005, da Liga Internacional, que refere, então, que a crise epilética ela é caracterizada pela ocorrência de sinais ou sintomas transitórios devidos à atividade anormal, excessiva ou síncrona de neurônios cerebrais. Então, tem que ser uma atividade elétrica que ocorre de tempos em tempos e que leva a sintomas estereotipados. Tá? Então, são sempre, geralmente, os mesmos tipos de crise. Se a pessoa tiver vários focos, ela pode ter crises de diferentes naturezas. E a epilepsia é um distúrbio cerebral caracterizado por uma predisposição persistente do cérebro de gerar crises epiléticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicossociais e sociais desta condição. E deve ocorrer, pelo menos, uma crise epilética. Então, essa é a definição da Liga Internacional de Epilepsia, que foi fundada em 1909, em Budapeste, num congresso internacional que teve dessa entidade. É uma das associações médicas mais antigas dentro da área médica. Essa é considerada uma definição conceitual. Então, como vocês veem aqui é um slide de uma fotomicrografia de experimentos animais que mostram como a região do hipocampo, que é onde a maior parte das crises elas propagam a atividade elétrica, como ela é ramificada. Então, nós sabemos que um cérebro humano tem cerca de 100 bilhões de neurônios. Então, nós temos 7 bilhões de indivíduos, né, no globo, cada um tem 100 bilhões de neurônios. Então, é muita conexão que é feita, né? E todas essas conexões, elas são as que fazem com que a gente pense, com que a gente sinta, com que a gente tenha atividade motora e uma série de outras atividades. Então, quando existe uma descarga excessiva, síncrona, ou seja, de vários grupamentos celulares dos neurônios corticais, ao mesmo tempo, o indivíduo vai ter uma crise epilética. Então, isso decorre de uma alteração no mecanismo fisiológico, no mecanismo dos íons, que estão fazendo como se fosse uma bateria elétrica nessa célula e que levam a descargas então, elétricas repetidas. Então, aqui é o neurônio simplificado, e nas terminações onde ocorre, então, essa atividade anormal, ela vai ser propagada para várias células e é como se fosse uma banda. Se você tocar sozinho, ninguém vai ouvir. Agora, se várias pessoas começarem a tocar, ou como num estádio de futebol, vários começarem a levantar e acenar, aquilo vai virar uma crise, porque são vários neurônios ao mesmo tempo que, então, fizeram a sua ação.
Então, lembrando que a origem das crises é no cérebro, na região mais externa do cérebro, no córtex cerebral. Tá? Existem outras doenças que vocês vão ver amanhã, como a esclerose múltipla, que são áreas diferentes, são nas regiões mais profundas, nos tratos da substância branca. Então, aqui é um exame que já existe há quase 100 anos, que é o eletroencefalograma, que é um exame básico para se fazer esse diagnóstico. E ele não é doloroso, ele não é invasivo, o paciente faz acordado, dormindo, e ele é fundamental para se caracterizar o tipo de crise que o paciente tem, o tratamento e assim por diante. Então, aqui é só uma lembrança que, por exemplo, grandes expoentes em várias áreas da ciência e da literatura, das artes, tinham epilepsia. Van Gogh é um dos que se presume que ele tivesse epilepsia, né? Então, vocês veem que muitas pessoas que têm epilepsia, elas têm a cognição normal, eles têm um desenvolvimento normal. Então, aqui, como eu falei, a Liga Internacional contra a Epilepsia, ela foi fundada em 1909, em Budapeste, depois houve um congresso de centenário, que foi lá, em 2009, e existe a Liga Brasileira de Epilepsia, que foi mencionada hoje pela Nívia de manhã, né, que teve um congresso em Foz do Iguaçu, em abril passado. E ela foi fundada em 1959, no Rio de Janeiro, pelo Dr. Paulo Niemeyer, que era irmão do Oscar Niemeyer. Então, agora, essa é a nova classificação, a nova definição que saiu mês passado, vocês estão tendo quase em primeira mão, né? É lógico que vocês podem falar, não, mas isso é muito científico, eu não tenho interesse. Mas, do ponto de vista legal, por exemplo, para você falar que o indivíduo pode dirigir automóvel, ele está com a epilepsia resolvida, ele tem uma forma que já foi controlada, a gente tem que usar uma definição que é consagrada na literatura, na área acadêmica. Então, essa foi a definição que é considerada operacional, que é a mais recente, que saiu há 3 semanas. Tá? Então, é assim, aquela outra definição que eu falei das consequências neurobiológicas, sociais, é a conceitual. E essa seria a mais prática. Então, são 2 crises não provocadas, ou seja, do nada, a pessoa não teve nenhum desequilíbrio, um diabetes compensado, não bateu a cabeça, quer dizer, foi do nada que ela teve a crise, num intervalo maior do que 24 horas. Se foram as 2 no mesmo dia, já não é considerado epilepsia naquele momento. E se a pessoa tiver só uma crise e uma grande probabilidade de ter uma outra crise, ou um eletro muito alterado, ou uma ressonância, um exame de imagem, uma história familiar, então isso é considerado no mínimo 60% de chance. É bem difícil saber esse 60%, mas ele veio de estudos científicos. Então, a pessoa ela vai ser considerada uma pessoa que tem epilepsia. E, ao mesmo tempo, o diagnóstico de uma síndrome epilética. Por exemplo, às vezes o indivíduo faz um eletroencefalo, tem um atraso de desenvolvimento, e você vê que tem um padrão no eletro que é característico de alguma síndrome já conhecida. Então, mesmo que ele não tenha crise, você pode considerá-lo como uma pessoa com epilepsia. Então, ela é considerada resolvida, segundo essa norma que é internacional, né, para qualquer aspecto jurídico, vamos dizer assim, aquela que depende da idade e que ela desapareceu depois daquela idade que você estava então estudando. Então, uma criança que teve crise só quando era pequenininha, depois ela não teve mais. E que ele esteja livre de crises nos últimos 10 anos e sem medicações pelo menos há 5 anos. Então, a pessoa é considerada curada. Tá? Então, assim, não são tantos casos, né? Principalmente num ambiente como o nosso, que a gente está pensando na epilepsia refratária, mas essa é a definição oficial. Então, vamos pensar, quantas pessoas têm epilepsia no mundo? Então, se estima que o pico de incidência seja nas crianças mais novas e nos idosos a partir da idade de 60 anos. Tá? Isso é uma coisa bem clássica, já estudos da década de 70, na Columbia University, que mostraram que a incidência ela tem esses 2 picos. E depois dos 30 anos, a cada década, aumenta em 1,3 a chance de você ter epilepsia. Então, todos nós podemos ter epilepsia, mesmo que a gente não tenha tido quando era pequenininho. Então, a incidência mundial ela é relativamente grande, mas se estima que de 1 a 4% da população tenha, ao longo da vida, epilepsia. E a epilepsia ativa é considerada quando a pessoa teve crises no último ano. Se estima que 5 milhões de pessoas tenham epilepsia, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. E, é claro, países em desenvolvimento têm um número maior de casos, porque tem mais doenças infecciosas, tem mais trauma de crânio, tem má assistência ao parto. Então, tem mais causas que são adquiridas, além das causas genéticas.
Aqui no Brasil foram feitos vários trabalhos de epidemiologia, né? E todos eles mostram valores de 1 a 2%. Esse, que é um dos mais recentes, de São José do Rio Preto, mostrou 1,8% aproximadamente, e metade desses teriam a forma ativa, ou seja, teriam crises nos últimos 12 meses. Então, a gente tem que lembrar que a maior parte vai ficar livres de crise, 2/3, e esses 50% vão ficar livres sem medicamentos, tá? E 25% é que vão ter a forma mais grave, que seria a epilepsia refratária. Destes, então, 5% vão ficar dependentes das atividades diárias, e o mau prognóstico é relacionado a formas que têm alguma lesão associada, mais do que um tipo de crise, e distúrbios neuropsiquiátricos. Como a gente vai conceituar, então, a epilepsia fármaco-resistente? Então, é considerado que, quando 2 medicações antiepiléticas em doses adequadas falharam, a pessoa tem uma epilepsia refratária. Isso aqui também é uma definição da Liga Internacional. Então, depois da 2ª medicação, ele já é considerado uma pessoa que tem uma epilepsia refratária. Quantas pessoas têm epilepsia refratária? Então, se estima que de 20% a 30% dos pacientes que estão em tratamento, a maior parte deles são epilepsias focais, né? Não são aquelas epilepsias que têm crise dos 2 lados, e não se modificou com as novas drogas antiepiléticas. E até se questiona se seria uma doença progressiva. Então, por que essas pessoas têm epilepsia refratária? São fatores genéticos, como foi mencionado aqui nos 2 últimos casos, são alterações bioquímicas, erros inatos do metabolismo, a pessoa pode apresentar crises, ou ainda uma patologia estrutural, como malformações, como a esclerose tuberosa e assim por diante. Opa. Quem que abriu, hein? Tem um iPhone aqui. Então, lembrar. Eu vou passar rapidamente, que isso são muitos dados assim para vocês lembrarem, mas para ter uma ideia de que a epilepsia é um mundo à parte, né? Então, tem as crises focais, quando originam numa parte do cérebro, as crises generalizadas. As focais são aquelas que começam num único ponto do cérebro, né? Aqui a gente tem um exemplo, está começando numa área e partiu para outra, tá? Então, as descargas aqui no eletroencefalograma são bem localizadas na região temporal. E tem aquelas que são generalizadas, que elas começam em redes bilaterais, que rapidamente se engajam para áreas, então, dos 2 lados, bilaterais, e podem ser corticais e subcorticais. Essa é uma definição de 2010. Então, aqui dá para ver que começou numa região, mas que englobou áreas que têm uma projeção bilateral. E aqui é um exemplo de um eletroencefalo de uma crise de ausência. Diferentemente daquele outro, a gente vê que as descargas estão em todas as regiões cerebrais. Tá? Então, quais são as comorbidades principais? Então, vou me ater só às epilepsias refratárias. Geralmente são distúrbios cognitivos, atraso psíquico, deficiência intelectual, déficit de atenção, de memória, em adultos, principalmente déficit de memória, distúrbios psiquiátricos, ansiedade, depressão e, mais raramente, psicose. Agora, as encefalopatias epiléticas, que é um mundo à parte. Isso dá para a gente fazer um seminário inteiro sobre isso, né? Então, seriam aquelas formas mais graves, também é uma classificação da Liga Internacional, que fala que a própria atividade epilética levaria, então, a déficits cognitivos e seria uma doença progressiva. Então, não é a doença em si que é progressiva, é tanta crise que a criança tem, que vira uma encefalopatia epilética. Então, eu vi que uma das mães usou o termo catastrófico, né? Esse termo era usado até essa definição aqui de 2010, agora não se usa mais. Se usa porque, às vezes, na prática já está acostumado. Mas o correto são epilepsias que têm uma encefalopatia epilética. Porque catastrófico a gente não pode assumir que seja, porque sempre vai ter uma melhora. Tá? Então, tem uma alta probabilidade de terem pior após o início da epilepsia, farmacorresistência, assim por diante. Do ponto de vista individual, por exemplo, se uma criança for diagnosticada com uma síndrome que cursa com esse problema, não necessariamente ela vai ter, porque existe uma variação individual que pode não haver a encefalopatia. Existe um espectro de manifestações muito grande. Então, a gente sempre tem que lembrar que é um cérebro em desenvolvimento e seus potenciais efeitos podem ser permanentes se essas crises não forem tratadas. Então, se as crises forem muito frequentes, o indivíduo pode ter uma encefalopatia mais grave ainda do que ele já tem. Então, aqui são alguns exemplos das encefalopatias que são consideradas, então, mais refratárias. Entre elas, eu coloquei a síndrome de Dravet, que é uma das mais frequentemente faladas. A síndrome de Lennox-Gastaut é uma outra também bastante conhecida, principalmente das famílias. Então, a gente tem que lembrar que ela,
além de ser uma condição, um conceito de muitas crises, muitas vezes a gente descobre alguma alteração genética nesses indivíduos. Principalmente na última década, várias dessas patologias foram descritas. Não é só uma síndrome de Lennox-Gastaut. A criança tem alguma alteração genética que está correlacionada. Então, para que serve saber desse diagnóstico? Vai fazer alguma diferença? Primeiro que você tem o diagnóstico definitivo. Como as mães comentaram, elas não sabiam que a criança tinha, foi feito o diagnóstico genético, aí elas podem se juntar e fazer, então, um grupo de apoio, ou, pelo menos, participarem de ensaios clínicos mais específicos, né? E, ao mesmo tempo, elas podem até evitar medicações que tenham feito um efeito pior naquelas crianças, porque elas acabam se unindo e sabendo que têm a mesma patologia. A mais conhecida é a síndrome de Dravet, né, que foi descrita pela doutora Charlotte Dravet, que eu tive a oportunidade de conhecer. Conhecer não, porque ela sempre vai em todos os congressos, mas eu tirei essa fotografia com ela em 2006, num congresso latino-americano da Guatemala. Ela é bastante ativa, ela trabalha na França, e ela descreveu a síndrome em 60, mas a mutação mesmo foi descrita já na década de 2000. É uma mutação no canal de sódio, e algumas dessas crianças elas podem piorar quando se faz um tipo de medicação, que é a lamotrigina. Então, a lamotrigina pode piorar essas crises. Tá? Mas, no começo, a gente não sabia que tinha essa mutação e poderia se dar lamotrigina para essas crianças, e elas pioravam. Tá? Então, aqui o canal de sódio cada vez mais tem alterações e mutações. Às vezes, a mutação é só num pedacinho do canal, aí dá uma forma um pouquinho diferente da patologia. Ou seja, isso é um mundo à parte, que, às vezes, os médicos não têm tanto domínio, e quem tem domínio são os geneticistas, são as pessoas da bancada no laboratório. Tá? Então, aqui, por exemplo, essa mesma mutação ela pode dar a síndrome de Dravet, pode dar uma outra síndrome, que é a epilepsia generalizada com crises febris plus. Então, às vezes, uma mesma mutação pode dar várias outras alterações. Tá? Então, algumas melhoram com as medicações antigas e outras acabam tendo até uma piora. Então, aqui é uma outra medicação. Eu estou falando rapidamente porque existem inúmeras medicações. Essa é uma que foi lançada em 2009, chamada lacosamida, que ela age no canal de sódio, numa fase mais lenta do canal de sódio. Eu tive a oportunidade, quando eu fiz o meu pós-doc em Boston, de fazer um trabalho retrospectivo de pacientes que tinham tomado essa medicação e acabaram diminuindo. Era um número pequeno de crianças, 17 crianças, que diminuíram a partir do uso da medicação. Esse é um estudo de fase 4, ou seja, essa medicação já estava licenciada nos Estados Unidos, não para crianças, apenas para adultos, mas eles usavam, como se fala, off-label, e acabava, então, tendo um benefício por causa dessa medicação. E ela está sendo veiculada no exterior, nos Estados Unidos, e na Europa também, e deve vir para o Brasil dentro de algum tempo. Então, o que isso tudo faz? Faz com que a gente conheça melhor os mecanismos de cada uma dessas formas de epilepsia e evite que a gente use medicações que são inapropriadas para essas crianças, porque o mecanismo acaba ficando mais conhecido. Porque a gente pode usar fenobarbital, pode usar valproato de sódio para todas, porque, às vezes, a gente não conhece o mecanismo que está envolvido. Mas, agora, na última década, muitos desses mecanismos se tornaram conhecidos e, ao mesmo tempo, outras síndromes foram descritas, como a que foi referida aqui pela Catiele, né? Então, assim, a gente está aprendendo, né? Não é que a comunidade médica não queira o uso de medicações, mas é que assim, a gente tem muito o que aprender ainda nessa área. Tá? Então, lembrar, o tratamento, já Hipócrates falava, né, que o tratamento era médico, não era, porque era considerado, há 400 anos antes de Cristo, que era doença sagrada, que você tinha que levar, né, na pessoa religiosa para ser curado. E ele já falou que não, que o tratamento era médico. Então, tinha uma base científica, até no tratamento de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo. Então, basicamente, é medicamentoso, cirúrgico, dieta cetogênica, estimulador vagal e estimulação profunda. Tá? Então, aqui, só para lembrar que o Hipócrates falava que a doença sagrada, na verdade, era relacionada pela inabilidade de compreendê-la e da simplicidade do modo pela qual é curada. Sua causa é o cérebro. Tá? Então, ele já tinha uma base científica de achar que não tinha nada de paranormal na epilepsia. Então, aqui são alguns exemplos que foram citados pelos pais, né? Como as drogas de primeira geração, aqui está um nome genérico da medicação, fenobarbital, fenitoína, e assim por diante. Os que estão em verde são os que tem no Brasil. Os que estão em vermelho são os que não tem no Brasil e as pessoas têm que importar. Mas, é como hoje eu perguntei para o Dr. Miguel Reale Júnior, a gente pode até importar, mas também não foi regulamentado pela Anvisa, corre o mesmo risco de ter algum problema, assim como o uso do cannabis, quando ele for legalizado.
E ensaios clínicos internacionais são feitos em vários centros, na Unifesp, no Hospital das Clínicas, no Hospital de Ribeirão Preto da USP, no Rio Grande do Sul, que são com drogas novas, que cerca de 40 novos produtos estão sendo testados, porque existe uma grande empresa, uma grande indústria farmacêutica que vai atrás dessas moléculas, porque depois de 10 anos, às vezes, de pesquisa clínica, eles conseguem comercializar. E muitos não são comercializados porque não passam nas fases de estudo, nem não são aprovadas nem pela FDA e nem pela agência europeia. Então, aqui é só um exemplo, uma medicação chamada retigabina, que a gente teve a oportunidade de usar aqui no Hospital São Paulo, na Unifesp, que faz parte do ensaio clínico. Ela chama Ezogabina, nos Estados Unidos, ela já foi liberada. E ela, depois de 6 anos de uso, então ela é um bloqueador do canal de potássio, né? E que, aliás, que abre o canal de potássio e faz com que a epilepsia não tenha tantas crises, o indivíduo não tenha tantas crises. Depois de 6 anos de uso, essas são fotos do FDA, né? E eu reconheci que uma dessas fotos era de uma paciente nossa aqui da Unifesp, porque esses pacientes tiveram escurecimento das unhas, aqui não dá muito bem para ver, mas é um halo azul na boca e nas unhas, e também alteração retiniana depois de 6 usos da medicação. E ela já tinha sido liberada, tanto, né, nos Estados Unidos, e na Europa ela estava em fase de liberação. Então, agora o que o FDA fez foi colocar um sinal de alerta para as pessoas que tomam essa medicação verificarem o que está acontecendo. Então, isso aqui está disponível no site do FDA. Tá? Então, era uma medicação que estava há 10 anos em estudo, aparentemente tinha bons resultados, tanto é que foi aprovada pelo FDA e deu esse efeito adverso, que é relativamente grave. Então, lembrar que na via endovenosa existem outras medicações. Infelizmente, no Brasil, nós temos poucas, faltam essas que estão em vermelho. Existem os corticoides, as imunoglobulinas, que podem ser utilizadas, que têm um mecanismo em algumas epilepsias que está relacionado ao processo imunológico. O tratamento cirúrgico também é feito principalmente na lobectomia temporal. Esses indivíduos têm esclerose mesial temporal, que a gente pode ver que aqui, por exemplo, do lado esquerdo está um pouco maior o corno temporal. E quando você vê o T2, ele tem um sinal de esclerose mesial temporal. Então, esse tipo de cirurgia é a cirurgia padrão, que é a mais bem resolvida já há vários anos, né? E o objetivo da cirurgia é fazer uma ressecção que não lese o indivíduo, que ele não tenha repercussão clínica, né, por causa disso, e que tire toda a área epileptogênica. O Brasil está bem desenvolvido nessa área. A gente tem no sistema público, é claro que existem filas, mas já é desenvolvido há mais de uma década. Nós temos esse serviço na rede pública. Aqui são placas que são, então, formas mais graves, que precisam colocar os eletrodos para fazer o registro mais invasivo. Essa aqui já é menos disponibilizada. Tá? Então, lembrar que, mesmo na epilepsia do lobo temporal, poucos vão ter controle... Poucos não, a maior parte vai ter controle de crise, mas, em 10 anos, 40% só que vai estar livre de crise. A dieta cetogênica, a dieta hiperproteica, a dieta de Atkins, também uma outra forma de tratamento. Estimulação vagal, estimulação profunda. E lembrar que, no Brasil, nós temos um outro problema, que é a medicação, além de não ter as medicações de terceira geração, com a política de genéricos, a gente tem todas elas, né, disponíveis, mas existem os medicamentos similares, que são as cópias, que não passam pelo processo de bioequivalência. Então, às vezes, a pessoa acha que está tomando o mesmo medicamento, mas ele tem não está aprovada se ele tem a bioequivalência ou não. Então, aqui, só para resumir, eu peço licença, o professor Carline ele pediu para não falar tanto sobre o uso terapêutico do cannabis, mas essa revisão Cochrane, que é considerada padrão ouro para as revisões na área médica, então ela saiu agora há um mês, né? Já tinha de 2012, 2010, mas essa saiu agora por causa justamente desses casos no Colorado, lá nos Estados Unidos. Então, eles falam que, de todos os estudos que eles acharam lá, só tinha 4 estudos que podiam ser analisados, porque tinham os critérios que eles queriam controlados, duplo cego e assim por diante, e eles concluíram que ainda não há eficácia comprovada no presente relacionada à eficácia de canabinoides como tratamento para epilepsia, e mais ensaios são necessários. E dos trabalhos revistos, o primeiro era do professor Carline, da década de 80, né, que ele fez, então, uma revisão do que aconteceu com esses pacientes, que eram 15 pacientes, e tinham pacientes que recebiam placebo e pacientes que recebiam a medicação. Foram feitos em voluntários, nos outros eram 8 com o canabidiol,
8 placebo, e todos dos 2 grupos não tiveram efeitos adversos importantes, tá? Mas a maioria deles melhorou. E existem os outros estudos, que eu não vou mencionar aqui, que são mais 3 estudos só controlados, tá? Em todos esses anos. Então, eu concluo que assim, são necessários ensaios clínicos nessa área, porque existem, apesar da evidência que nós vimos nos 2 casos, que é impressionante, mas, ao mesmo tempo, como eu falei, a gente não pode generalizar que todos os indivíduos vão ter essa mesma resposta. Então, para isso, precisa ensaio clínico, principalmente para a segurança. Porque, como eu mostrei aquela paciente, depois de 6 anos, ela desenvolveu aquele efeito depois de tomar todo dia, 3 vezes a medicação por dia. Então, é diferente do uso recreativo ou do uso de outras formas, né? E aqui fazer uma propaganda da Associação Brasileira de Epilepsia. A gente vai ter o dia 9 de setembro, vai haver uma comemoração, e vocês são todos convidados a participar. Tá? Obrigada, e desculpe passar um pouquinho do tempo. Obrigado, Laura.